Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Que bom estarmos aqui para mais uma vez juntos estudarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Bom, nós estamos estudando versículo por versículo o Sermão do Monte. Acomode-se. Outra vez eu quero começar o nosso estudo com a leitura da Palavra de Deus. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Acabamos de ler os 6 primeiros versículos do capítulo 7 de Mateus. O capítulo 7 de Mateus já é quase o final do Sermão do Monte. Mais uma vez devemos nos lembrar do contexto no qual este sermão foi dado. Multidões de pessoas junto ao mar da Galileia. Jesus ministrando para elas sozinho. Mesmo sendo filho de Deus, como Jesus atingiria toda aquela multidão sozinho, vivendo em um único corpo? Por isso, lemos em Marcos, capítulo 3, versículo 13, que Jesus convidou pessoalmente alguns dos seus discípulos para se juntarem a ele no alto de uma das montanhas daquela região. Lá no alto da montanha, Jesus deu este ensino registrado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Não podemos esquecer que a estratégia e o contexto deste ensino eram: você gostaria de ser parte da solução para todos os problemas das multidões que estão lá embaixo, no sopé da montanha? Neste primeiro retiro cristão, como chamei este encontro, Jesus recrutou as soluções e as respostas para os problemas das multidões deste mundo. Este chamado ainda está valendo para nós hoje, como valeu naquele retiro. O propósito e a estratégia ainda são os mesmos. Jesus Cristo quer transformar aqueles que professam ser seus seguidores em soluções e respostas, em sal da terra e luz do mundo para as multidões deste mundo. Na primeira parte deste ensino, Jesus nos mandou olhar para dentro de nós mesmos e ensinou as bem-aventuranças. Depois, na segunda parte do capítulo 5, Jesus nos mandou olhar ao redor e falou sobre os relacionamentos. No capítulo 6, Jesus mandou olharmos para o alto. Caso contrário, jamais teremos as atitudes e os relacionamentos que Ele quer que tenhamos. É preciso ter a graça de Deus para que essas coisas aconteçam em sua vida. Na segunda metade do capítulo 6, Jesus enfocou os valores daqueles que olham para o alto. Na primeira metade, Jesus falou sobre as disciplinas espirituais necessárias para que nosso olhar se fixe no alto. Este é o assunto da primeira metade do capítulo 6 de Mateus. Na segunda metade deste capítulo, assunto do último programa, Jesus falou sobre os valores daquele que está no mundo andando entre as multidões, mas que mantém seu olhar fixo no alto. O desafio é manter as disciplinas espirituais que nos ajudam a olhar para o alto. E os valores espirituais? Bom, você tem os valores espirituais resultantes destas disciplinas espirituais? Agora, no capítulo 7, creio que Jesus já estava encerrando o primeiro retiro e concluindo o seu ensino. Jesus gostava de fazer convites. Observe o convite maravilhoso de Jesus registrado nos 3 últimos versículos do capítulo 11 de Mateus. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Jesus fez este maravilhoso convite para aqueles que se sentem sobrecarregados e não conseguem mais levar as suas cargas. O convite é para ir a Ele e não para a igreja, nem para o estudo bíblico. E quem for até Ele terá descanso. Nesse convite, Jesus mostrou como encontrar o descanso que Ele dá àqueles que vão até Ele com sinceridade. Este foi um dos convites que Jesus fez. Agora, no capítulo 7, Jesus estava encerrando o Sermão do Monte e o fez com mais um convite. O desafio do início deste ensino foi: onde você está? No sopé da montanha? Ainda é parte do problema? Ou você está no alto da montanha com Jesus sendo recrutado, treinado, disciplinado e discipulado para ser parte da resposta e solução dele? Você é parte do problema ou parte da solução, hein? Este foi o desafio lançado para nós no início deste ensino. Agora, depois de termos ficado com Jesus no alto da montanha por algum tempo, a pergunta que devemos responder é: você está no sopé da montanha ou no alto da montanha? Todo esse ensino foi feito para os que estavam no alto da montanha e podemos dizer que hoje ele se aplica a nós, os que são parte da Igreja de Jesus Cristo, que realmente professam ser seus discípulos e seguidores. A pergunta que devemos responder agora, que estamos perto da conclusão deste retiro, é: que tipo de solução você é? Que tipo de resposta você é? Que tipo de discípulo de Jesus Cristo você é, hein? Esta passagem tão importante começa com as seguintes palavras: não julguem. Para muita gente, o texto acaba nesta primeira frase, e é como se os outros versículos não existissem. Não julguem. É comum uma pessoa que está se abrindo para o Evangelho e que começa a ler a Bíblia, ler esta passagem e depois dizer: não julgue. Aqui na Bíblia está escrito que não é para julgar. Por isso, não me venha com julgamentos por causa de tudo que tenha feito. Mas estudando toda a passagem, compreendemos que não é exatamente assim que devemos interpretar o texto. Na verdade, a passagem está dizendo que devemos julgar e estabelece pelo menos 3 maneiras de fazer isto. Primeiramente, devemos fazer um auto-julgamento. Você precisa tirar a viga do próprio olho. Primeiro, você precisa tirar a trave que está no seu olho para depois poder ver claramente o cisco que está no olho do seu irmão. Por isso afirmamos que a passagem não diz: não julguem. Ela diz que não devemos julgar o irmão primeiro. Primeiro julgue a você mesmo. Mas depois de fazer esse auto-julgamento, você estará habilitado para ajudar o seu irmão a tirar o grão de areia do olho dele. Depois, no final da passagem, lemos o seguinte: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Aqui também temos uma exortação para fazermos discriminação e para julgar. É isso mesmo. Nem todas as verdades espirituais são para todos. Você precisa ser muito sensível para perceber de que lado cada pessoa está espiritualmente e saber o que deve ou não deve falar para aquela pessoa. O apóstolo Paulo tinha o dom para isso. Você se lembra o que ele escreveu no capítulo 9 de 1 Coríntios? Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem a lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Paulo estava dizendo que ele discriminava muito bem para quem pregava o Evangelho de Cristo. Ele não dizia a mesma coisa para todo mundo. No versículo 6, aqui, nós encontramos os termos cachorros e porcos, para se referir às pessoas. Isso quer dizer, eu acredito que há pessoas que são tão não espirituais como um cachorro ou um porco, sem qualquer interesse nas coisas espirituais. E por isso é inútil falar ou compartilhar com elas as verdades preciosas. Outros acham que os termos cachorro e porcos se referem a incrédulos, mas isso não quer dizer que você não deve apresentar o Evangelho para as pessoas que não conhecem o Evangelho. A Bíblia tem apenas uma mensagem para a pessoa que não conhece.
Ou, como dizem, para os incrédulos: arrependa-se e creia no Evangelho, e você será salvo. Esta é a mensagem clara, direta. Deus tem para a pessoa que crê, que se arrepende e experimenta a salvação, 66 livros inspirados, repletos de palavras que Deus quer transmitir para o homem que quer ser um homem de Deus, que quer ser aperfeiçoado naquilo que Deus quer que ele faça. Mas quando a pessoa não tem fé nem graça, nem está aberta para o que é espiritual, você não deve compartilhar as coisas profundas de Deus com ela. Você não deve falar com ela sobre as doutrinas das Escrituras com pessoas que não creem. Não adianta. Você vai apenas discutir. A Bíblia é muito clara ao explicar que essas pessoas vão achar que tudo que você está dizendo é bobagem. Elas não conseguem entender o que é espiritual se não são espirituais, porque as coisas espirituais são compreendidas espiritualmente. Mas aí o que fazer então? Não vamos falar do Evangelho para tais pessoas? Vamos deixar que elas sigam o caminho para a perdição e caiam no inferno? Olha, vamos orar. O Espírito Santo vai trabalhar naqueles corações. Nós já falamos sobre isso quando estávamos na série Casamento e Família, e muitas vezes tocamos nesse assunto. Há muitas esposas que estão literalmente cansadas com seus esposos que são incrédulos. Elas já falaram, e nada deles se arrependerem. E muitas vezes são pessoas com o coração totalmente fechado. Sabe qual é o melhor remédio? Colocá-los diante de Deus. Deixe o Espírito Santo trabalhar. Não jogue mais pérolas para eles e vice-versa também. Nós falamos bastante sobre isso durante a série Casamento e Família. Muitas vezes a melhor coisa é você silenciar e colocar tal pessoa diante de Deus. Paulo também fala sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, e diz que apenas aqueles que têm o Espírito Santo podem compreender. Então vamos deixar o Espírito Santo ir trabalhando no coração daquela pessoa que você talvez até gostaria que viesse aos pés do Mestre, mas é uma pessoa com o coração tão fechado e talvez faça até pouco caso de tudo que você fale a ela. Essa passagem de Mateus, capítulo 7, é muito séria. Leia o texto com cuidado e você vai ver. Não está dizendo, não julgue ninguém. Não, nesse ensino tão profundo, mais uma vez, Jesus está fazendo perguntas intrigantes e penetrantes. Essa é a verdade. Eu acho que Jesus tinha um ótimo senso de humor, sabe? Nós vamos ter que ficar por aqui hoje. Que Deus possa lhe abençoar grandemente a compreender todas as verdades. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.